Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. O Instagram está fazendo as devidas notificações para os seguidores. Aos poucos devem começar a entrar, né? Já entrou a primeira pessoa. Boa noite, doutora Carla, tudo bem? Foi a primeira colega com quem eu tive prazer de participar nessa série de lives. Muito obrigado pela sua sempre presença aqui nessas lives do Qualitache. Muito obrigado. Tenho certeza que vai gostar muito. Hoje o papo vai ser bem bacana também. Hoje é o dia da indústria, né, caros doutor Vandré e doutor Amadeu, bem relacionado ao nosso campo de atuação. Então eu acho que é de bom tom também fazer as felicitações aqui ao dia da indústria. Acredito que não vai ser fora da indústria que vai ocorrer a retomada socioeconômica do país, né? Vamos ter que revisitar, vamos ter que dar o suporte, vamos ter que analisar os gargalos para que um desenvolvimento da indústria seja retomado e, consequentemente, esse setor possa voltar a contribuir de forma muito assertiva na economia do Brasil, né? Enquanto o pessoal vai entrando, para quem não me conhece, sou Luciano Coelho, sócio do escritório Qualitache Advogados, escritório que tem nesse mês de maio feito uma série de lives focada nos aspectos trabalhistas da pandemia do Covid-19, né? Já fizemos lives com algumas perspectivas, desde magistrados a advogados trabalhistas, e hoje vamos ter o prazer de ter conosco dois colegas que fazem parte da estrutura interna de empresas, né? São gerentes jurídicos de empresas e com isso contribuir com a visão peculiar dessa área em relação a essas medidas, em relação aos efeitos dessa pandemia. E aí eu já gostaria de iniciar apresentando o Dr. Vandré, né? Dr. Vandré Cavalcante Bittencourt Torres. Ele é especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela UFBA, pós-graduado em Direito Societário pela FGV, LLM Tributário pelo INSPER, né? Executive LLM em Direito Empresarial pela CEL Law School, e ele é gerente jurídico na Mondial Eletrodomésticos. Muito obrigado pelo seu aceite, Dr. Vandré, sinta-se à vontade. O Qualitache é sua casa também, e espero que eu possa bater um papo muito interessante e levar muito conhecimento para quem está nos assistindo, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado ao Luciano por esse convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo essa noite de debates, de explorar conhecimentos, de trazer novas visões para um cenário tão diferente, ou melhor, acho que nunca visto em nossa história. Mas eu acho que assim, ficamos com eu e o Dr. Amadeu com a ingrata, ou talvez com a grandiosa incumbência de fechar esse mês incrível aí que foi de debates todas as noites de segunda-feira. Tiveram aí nomes muito gabaritados do ponto de vista empresarial ou do judiciário, representando a classe dos magistrados e tudo mais. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E também temos com a gente o Dr. Amadeu Alacra. Ele é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Damásio Educacional, LLM em Business Law pela FGV e gerente jurídico e de compliance na LG Electronics. Dr. Amadeu, a casa é sua, vamos bater esse papo, que eu acho que tem muita gente querendo absorver um pouco de conteúdo nesse cenário de tanta insegurança jurídica que essa pandemia veio nos trazer. Muito obrigado, Luciano, pelo convite, né? O escritório Qualitache, aí a gente, como o Dr. André comentou, abrilhantando todas essas segundas-feiras, comentando dos mais variados aspectos, né, que você comentou aí, magistrado, uma visão mais da Justiça do Trabalho, advogados especialistas na área trabalhista.
e a gente vem tentar trazer uma visão mais corporativa da advocacia, né, como as empresas internamente vêm enfrentando essa problemática aí, também puxando um pouco das palavras do Dr. André, nunca antes vistas. Então a gente acabou aprendendo muito na operação, tentando acertar sempre, com alguns atropeços, mas sempre tentando acertar para que efetivamente não haja nenhum tipo de problema, impacto financeiro para as empresas, que a gente consiga também permanecer com os postos de trabalho ativos, mesmo nesse tempo de dificuldade, né? Então eu agradeço o convite e a gente vai ficar à disposição para aclarar qualquer tipo de dúvida operacional que as pessoas tenham, que os nossos colegas tenham, e vamos seguir. Vamos que vamos. Até porque o Instagram é implacável, né? Não existe 1 hora e 2 minutos, é 1 hora em ponto e a transmissão ela é encerrada. Então, até para isso, para a gente conseguir extrair o máximo de informação, bater um papo mais aprofundado, eu tenho seguido o seguinte esquema, né? Eu faço uma pergunta para cada convidado, mas nada impede de que na sequência um dos convidados possa fazer uma complementação em relação à pergunta anterior feita para o outro convidado, né? Então a gente vai fazendo esse bate-bola para a gente tentar explorar mais perguntas possíveis, mas claro que vocês têm toda a liberdade para dar um pitaco, dar uma complementada na pergunta que foi feita para o colega, tá ok? Vamos que vamos. Queria começar, e aí eu já começando contigo, Dr. Vandré, uma questão introdutória, né? E aí que chama um pouco de atenção. Eu até fiz essa pergunta na live anterior para o professor Rodolfo Pamplona. E aí, qual era a minha percepção, né? Tendo o direito do trabalho passado por um processo de desgaste, né? A gente percebe que isso era notório a partir da reforma trabalhista, inclusive com boatos aí de extinção da Justiça do Trabalho, absorção da mesma pela Justiça Federal. Com essa pandemia do Covid-19, na sua percepção, o empreendedor teve que colocar as questões trabalhistas numa posição central e estratégica para a superação dessa crise, Vandré? Bom, vamos lá. Eu acho que, se você me permitir, eu queria expandir um pouquinho mais desse escopo para dizer que o advogado em si, hoje, está efetivamente numa posição central, numa posição preponderante, numa posição muito importante na condução e na busca por soluções para este momento que a gente vem atravessando, tá? Os impactos jurídicos de toda e qualquer decisão hoje de um empresário é extremamente substancial. A gente vê, por exemplo, negociações contratuais com fornecedores, a gente vê empresas que têm estrutura fabril, ou seja lá o que for, de serviços, em imóveis locados. Então você tem o papel da renegociação contratual, você tem a suspensão de tributos, você tem a adoção de atitudes, por exemplo, de fazer um planejamento para pensar se você vai ou não vai recolher um tributo agora para preservar o teu caixa. Então, tudo isso gera um impacto jurídico muito substancial no dia a dia da empresa. E, além de tudo isso, tem também a posição das soluções trabalhistas, né? A gente sabe que a folha de pagamento das empresas representa uma posição bem substancial. Tem um impacto muito grande e você não tem como sustentar uma folha se você não tem uma produção. Não dá para você bancar um salário daquilo que não produz. Então, o primeiro olhar eu vou conseguir pagar salário, eu vou ter faturamento para isso, quais medidas que eu posso adotar para conseguir ultrapassar este caminho. Então, assim,
é uma posição realmente muito importante do advogado, do cenário do direito trabalhista neste momento. E, assim, além disso, a posição de orientar, de aconselhar, no sentido de não deixar que o empresário busque a medida mais drástica no primeiro momento, que seria a redução, a suspensão, a demissão, a quebra do vínculo entre o empregado e o empregador, porque, querendo ou não, o teu colaborador é o teu maior ativo. É ele que vai amanhã, quando toda essa crise passar, apertar o acelerador e fazer isso acontecer novamente, de uma forma substancial. Então, assim, sim, concordo com você, acho que hoje, mais do que nunca, temos um papel fundamental na orientação do empresariado e é inevitável. Há um reconhecimento disso. Eu compartilho inteiramente, André, principalmente quando você alarga essa questão da importância como advogado como um todo, né? Eu acredito que nós advogados, a gente está com uma missão muito grande e uma missão que vai ser árdua de se debruçar em relação à legislação, se debruçar em relação a jurisprudências que eram consolidadas e vistas inclusive em alguns aspectos como dogmas da justiça do trabalho, e a gente vai ter que fomentar ressignificações, revalorações dessas normas, porque muitas das empresas que até vão conseguir superar economicamente essa crise, pode ser que, a depender da fluidez da jurisprudência trabalhista, elas podem vir a ser impactadas de forma tão severa com as decisões futuras que escapa de uma primeira onda, mas não vai superar o passivo trabalhista que aguarda no futuro. Então, por isso está tão em voga essa jurisprudência de crise. A gente vê até um movimento do próprio Supremo Tribunal Federal em termos de aceitação dessa flexibilização de uma legislação que, em regra, é bem inflexível, bem rígida, né? Então, nosso papel é mais do que fundamental em termos de subsidiar, né, essa jurisprudência, essas autoridades, em termos de dar teses e dar ferramentas para que exista, para que brote daí possibilidades de formatação de jurisprudências mais atuais, formatação de jurisprudências que se adequem a esse momento e que consiga compatibilizar princípios que são caros entre si, que é o próprio emprego digno, né? Mas também a preservação da empresa. Então cai na Justiça do Trabalho essa missão, e a gente, como operador do direito, vamos ter que dar esse suporte, subsidiando tecnicamente nesse sentido. Amadeu, meu amigo, claro que pode complementar, como eu disse no início, né? E seria um prazer ouvi-lo nessa questão introdutória, mas eu já lanço logo uma pergunta para em seguida já ser seu alvo de resposta, que seria qual foi o marco para a LG, no seu caso específico, perceber a gravidade sanitária da pandemia, e quais medidas foram e têm sido adotadas pela empresa especificamente para a preservação da saúde dos colaboradores, né? Chegou a ser tomada alguma medida antes mesmo da MP 927? Conta um pouquinho como é que foi esse contexto. Só complementando a primeira questão, né, como a gente tinha comentado, o André falou da importância do advogado corporativo para as grandes empresas, né? A gente vem nesses últimos anos verificando a importância do advogado in-house, né, essa denominação, para substanciar e até legitimar as decisões financeiras dentro de uma empresa. E a carreira do advogado corporativo, ele sempre envereda num cunho mais generalista. E
né, enveredando pela área contratual, direito financeiro, direito tributário, né, que a gente vê aí também com uma grande repercussão, e também de grande importância a área trabalhista. É essencial que qualquer advogado que queira trabalhar dentro de uma empresa tenha esse conhecimento, mesmo que básico, do direito do trabalho. Por quê? Porque a gente sabe a grande quantidade de processos que as empresas têm, apesar de que na reforma trabalhista houve uma redução drástica, né, a gente não pode mentir, mas mesmo assim é um contencioso de massa, que as grandes empresas têm essa preocupação, e também não só por uma questão financeira, mas também organizacional, né? Os trabalhadores, eles querem se sentir bem preservados, com a sua saúde em dia, e também no ambiente sadio de trabalho, né? A gente vê tantos assuntos, né, de doença ocupacional, assédio moral, desvio de função. Então, esses assuntos, eles são de grande importância, como eu falei, não só financeiramente, mas também organizacional. E aí, levando em consideração essa primeira fala, a gente vai entrar um pouco sobre o que foi feito, o que a gente vem realizando dentro da empresa, da LG, para tentar reduzir esses riscos, né, de contágio da Covid. Como eu comentei logo no início, é algo totalmente inesperado. É uma doença que sequer os grandes especialistas da medicina conseguem identificar as razões, a forma de contágio, quais são as medidas que a gente sanitárias tem que fazer. Então a gente começou muito com esse achismo. E a empresa, sempre baseada nessas informações compartilhadas pela OMS, a própria OMTE e a própria MPT, também a Fundação de Vigilância e Saúde, também vem emitindo alguns pareceres, algumas notas técnicas. A empresa sempre tentando se munir dessas informações, vem aplicando essas medidas antecipatórias. O que a gente já tinha preparado, né, antes da emissão das MPs, né? A gente tentou verificar como a gente poderia reduzir a questão do contágio dentro da empresa. A gente sabe que Manaus é uma cidade que está sendo, infelizmente, atacada ferozmente pela Covid, e a gente, com medo, né, não só de contagiar os nossos colaboradores, né, ser um ambiente de contágio, também inviabilizar a nossa própria operação, né? Então, o que a gente iniciou fazendo? Acredito que fomos uma das pioneiras em distribuir máscaras para todos os colaboradores. Não só os colaboradores, mas também os terceirizados, os prestadores de serviço. Qualquer pessoa que adentre a nossa fábrica, a gente oferece, né, e desde o início ofereceu máscaras para ela. Também fazemos a medição, né, fizemos a medição inicial de temperatura individual. Devido à quantidade de colaboradores que a gente tem, nós também fomos uma das pioneiras em criar, criar não, na realidade a gente fez a compra, né, a gente adquiriu de um fornecedor uma câmera, tipo a câmera de vigilância, uma câmera que detecta a temperatura. Então as pessoas, elas conseguem verificar acima de 37,8, se eu não me engano, é a temperatura máxima, que se for detectado, o colaborador já é imediatamente enviado, né, direcionado para uma consulta médica, né? A gente criou também um fluxo interno em que na portaria a gente instalou um consultório médico, né, no qual os colaboradores com sintomas ou até mesmo assintomático, mas que já tiveram contato com alguma outra pessoa que tenha sido confirmada com a Covid, a gente já tentou até, de uma forma preventiva, evitar esse tipo de contágio. Além de todas as outras, né, ações que a gente fez, distribuição de álcool em gel, dispensadores, né, de álcool em gel localizados em diversas partes da fábrica, distanciamento entre os colaboradores, mesmo nas baias de trabalho, criando essa divisão, né, através de PVC, a divisão também das mesas de restaurante, do refeitório, os colaboradores não terem contato direto, demarcação no piso para que haja aquele distanciamento de no mínimo 1 metro entre os colaboradores. Enfim, são diversas as ações que a gente fez, né, questões sempre baseadas nas medidas e nas notas técnicas emitidas pelos órgãos competentes, tentando reduzir ao máximo esse contágio, né? E também rodízio entre trabalhadores, aplicação de home office, enfim. E aí o que a gente
numa análise mais complexa, posterior às medidas provisórias, que eu posso falar de uma forma, resumidamente, que a gente está se utilizando de todos os meios possíveis para que a gente consiga reduzir os impactos, né? Eu não sei se eu posso me alongar muito, mas a gente, nesse período de problemática que a gente está encontrando aí financeiramente, as quantidades, né, produtivas de solicitações dos nossos clientes reduziram drasticamente. Acredito que essa é uma questão comum, né, a não ser o ramo de hospitalar, realmente, né, de produção de máscara, de respiradores. Aí sim, esses daí tiveram boom, mas os demais, acredito que drasticamente tiveram essa redução. Então, a gente teve que se adequar a essa ociosidade dos trabalhadores, aplicando as mais variadas medidas que as MPs trouxeram. Tá? Então, resumidamente, isso é isso. Amadeus, a gente vai tratar um pouquinho mais dessa questão das medidas que são um pouco mais econômicas, que foram as previstas na MP 936, mas agora, de pronto, em relação à MP 927, teria alguma medida que teria sido tomada pela LG? Eu ouvi você mencionar em home office, né? Seria uma delas. Chegou a ter algum tipo de antecipação de férias, feriado, banco de horas? Alguma das medidas da MP 927 chegou efetivamente a ser utilizada pela LG? Sim, com certeza. Como eu comentei, a 927 ela trouxe uma possibilidade muito grande, e a gente até como acho que todas as empresas naquele primeiro momento ficou bastante animado, ou não, né? Também a gente ficou um pouco preocupado na questão daquele layoff, né? Aquele layoff inicial. Sim. Que logo em seguida pela 928 foi cancelado. Isso. A gente ficou bastante preocupado, mas também financeiramente era muito bom para a empresa, mas para o colaborador era péssimo, né? Então a gente ficou naquela preocupação. Num dia foi emitido, no outro dia foi cancelado, então a gente teve essa agonia, né, digamos assim, né, durante esse período. Sim. Mas o que a gente pôde utilizar, eu acredito que foi uma grande possibilidade para todo mundo, a questão do home office, né? A gente todas as empresas têm um grupo de risco, né, no qual tem trabalhadores diabéticos, cardiopatas, de uma idade mais avançada. Então a gente tentou utilizar para esses, inicialmente, essas medidas. Então foi aplicado o banco de horas, daquela de 18 meses, né, para compensação até em 18 meses, foi aplicado antecipação de feriado, foi aplicado a questão de home office para um determinado tipo de atividade. Como a gente sabe, o home office não pode ser aplicado para todo mundo, né, naquelas atividades essencialmente presenciais, no caso da produção, então não teria como aplicar home office. Esse home office foi aplicado realmente para aquelas atividades mais administrativas, em que pode ter realmente essas atividades feitas através de relatórios, computadores e tudo mais. A questão do FGTS, diferimento, isso daí é uma questão muito boa para as empresas, cria um fluxo de caixa, né? Dando a oportunidade de respirar, pelo menos nesses 3 meses futuros. A questão também do pagamento de 1/3 constitucional das férias, também teve essa oportunidade, esse diferimento de pagar somente no pagamento, em conjunto com o pagamento do 13º, né? Isso. E também a questão até esse fluxo de caixa das férias, que a gente teve a oportunidade de pagar até o 5º dia último do próximo mês. Isso foi muito bom, pelo menos deu um respiro nesse momento de crise. E como eu comentei, resumidamente, a gente se prevaleceu de todas as medidas. Questão também de férias coletivas para determinado grupo. A gente acabou fazendo um mix, né? Então, teve departamentos que foram a questão férias coletivas, teve algumas pessoas que foram férias individuais, foram algumas pessoas que teve home office, e algumas outras pessoas que foi banco de horas. Então a gente verificou, em conjunto com o departamento de RH e a área de produção, né, as áreas clientes, verificou qual era a necessidade de cada um, e a gente conseguiu fazer esse mix atendendo todo mundo nesse primeiro momento. Não, perfeito. Pela quantidade de ferramentas que foi disponibilizada pela MP, claro que ela nenhuma legislação é perfeita, mas pela gama de ferramentas tinha como ela se adequar aos mais variados perfis de negócio, né? Então, tinha empresa que não tinha condições de dar as férias coletivas, mas o banco de horas serviu muito bem. O teletrabalho era inviável, mas
antecipação de feriados era bacana e conjuntamente com o diferimento do FGTS. Então, justamente isso, tinha que fazer um mix, né, e de forma adequada ao perfil de cada empresa. Acredito que foi uma medida importante, né, e especialmente foi uma medida que facilitou o isolamento social, já que boa parte das medidas previstas tinham como condão retirar o colaborador do ambiente de trabalho, né? Então, foi bem interessante nesse ponto. E aí, doutor André, ainda em relação à medida provisória 927, ainda tem havido uma grande discussão em relação a uma recente decisão do Supremo, né, do STF, que afastou a eficácia do artigo 29 da medida, que previa que casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados ocupacionais, né? Qual foi a leitura jurídica do Departamento Jurídico da Mondial? Qual foi a interpretação dada para essa decisão? E se teve alguma repercussão no chão de fábrica? Bom, com relação a essa decisão em específico, dentro da nossa estrutura jurídica e de governança e de discussão dos temas para o momento, a gente deu pouca relevância para essa decisão final do STF, porque é o seguinte, só trouxe a gente para um cenário já conhecido. Ela trouxe a gente para um cenário do seguinte: se tiver a contaminação pelo Covid e for provado que foi na empresa, doença ocupacional. Se não foi provado que foi na empresa, não tem nexo, não é doença ocupacional. É uma questão de prova, é uma estrutura probatória. Então, já que é uma questão de prova, se é uma estrutura probatória, a gente não deu muita importância a isso. É claro, a importância ela é paralela, ela é no seguinte sentido: a gente precisa nos resguardar de todas as medidas, a gente precisa nos resguardar de documentação, de todos os meios de prova, para entregar amanhã, quando for requisitado por um processo judicial, por uma fiscalização, ou seja lá pelo que for, entregar meios de dizer o seguinte: ó, eu tomei todas as precauções, eu entreguei máscara, eu entreguei dispensador de álcool em gel, eu coloquei o distanciamento, eu medi a febre, eu aferi a temperatura, dentre todas as outras coisas aí que o Amadeu já bem falou, todas essas medidas, elas foram tomadas, e aí a gente precisou efetivamente catalogar tudo, mais do que já estava sendo feito. A gente precisou guardar agora todos os meios de prova, para poder mostrar que nós não contribuímos de forma alguma para aquela contaminação. Então, esse é o caminho que foi efetivamente adotado para poder a gente tratar essa situação. Não discutir em si a decisão, mas como trabalhar esta decisão. Como se trata de meio de prova, já estruturar de uma maneira muito mais organizada aquilo que porventura a gente venha a usar no futuro. A tua segunda pergunta foi sobre o chão de fábrica, né? Isso. Bom, a gente não tem muita essa repercussão no chão de fábrica, porque a gente está muito próximo de todo mundo lá. O nosso RH, de uma maneira muito boa, ele é muito próximo do funcionário, ele está lá no dia a dia, dando panfleto, dando orientação, fazendo treinamento, mostrando como tem que ser feito, como não tem que ser feito, e explicando, e tirando dúvida. As portas estão sempre abertas e a gente fomenta o acesso do funcionário ao RH, tanto ao RH quanto ao jurídico. Então a gente fomenta isso para evitar o burburinho do chão da fábrica, porque às vezes algum integrante da ala mais produtiva básica fala o seguinte: ó, isso aqui é A, aí o outro fala que é A mais B, o outro fala que é A mais B mais C, e aí daqui a pouco, quando a gente chama no jargão bem popular, a rádio peão, isso aquilo ali já tomou uma dimensão que a gente não tem como mais controlar. Então, é muito importante a gente dar a informação correta.
E isso aí o nosso RH tem um papel muito, muito, muito louvável. Eu reconheço como, assim, de fundamental importância na condução da nossa fábrica lá. E a gente representa uma boa parte da camada produtiva da cidade onde a gente está instalada lá no interior da Bahia. Nossa principal fábrica está lá. Então, toda e qualquer movimentação, qualquer coisa que aconteça, os órgãos públicos estão muito perto da gente, assim, sabe? E aí a gente já se movimenta em conjunto, a gente já se movimenta em conjunto com o Ministério Público, já se movimenta em conjunto com a vigilância sanitária, com a prefeitura, busca soluções, sempre no sentido de deixar todo mundo muito bem informado, para poder não haver essa convulsão assim, operacional. Não, perfeito. E nesse momento, né, ainda se torna mais vital a sinergia do trabalho entre o jurídico e o RH, né? Então, se são dois setores que precisam necessariamente trabalhar em sintonia, nesse momento isso eu acho que ficou ainda mais claro, né? Ficou mais evidente que para ambos terem os seus trabalhos bem feitos, um precisa desempenhar um trabalho muito bem feito, né? Um com auxílio do outro, porque é uma série de questões técnicas, uma série de questões que o RH tem como ter um acesso mais presencial, que certamente subsidiará no futuro o jurídico, né? Assim como o contrário também se aplica no conduzir do RH de uma forma mais orientada, com aspectos jurídicos que já previamente sejam definidos, para que depois não tenha nenhum tipo de questionamento ou insatisfação do colaborador. Então esse bate-bola entre o RH e o jurídico, ao meu ver, ficou muito mais evidente, né? E as empresas que estão estimulando e reforçando essa sinergia, com certeza vão ter um impacto amenizado. É a minha sensação disso aí. Caro Amadeu, já em relação às regras da MP 936, né? A MP que disciplinou a suspensão, a possibilidade de suspensão do contrato, redução proporcional do salário e da jornada, eu acredito que merece destaque a decisão do Supremo, em sede da ADI 6363, em que inicialmente o ministro Lewandowski, né, ele concedeu a medida cautelar no sentido de exigir a atuação sindical para conferir validade aos acordos individuais. Isso realmente pegou o empresariado de contrapé e foi realmente um Deus nos acuda, gerou uma insegurança gigantesca, até porque milhares de acordos já tinham sido entabulados, e surgiu essa decisão cautelar, mas que acabou não sendo referendada, né, pelo plenário do Supremo, que entendeu que, em razão do momento excepcional, a previsão do acordo individual seria razoável, por garantiria a renda do trabalhador e, ao mesmo tempo, preservaria o vínculo, né, até o final da crise. Como é que essas decisões, doutor Amadeu, especialmente o deferimento da medida cautelar, foram recepcionados pelo jurídico da LG? E nessa esteira, a empresa se valeu das medidas previstas nessa MP 936, firmou muitos acordos individuais, optou por acordo coletivo, né? Se foi acordo coletivo, aí já é uma curiosidade que eu tenho, como é que foi esse trato, né? Como foi essa negociação com os sindicatos, né? Na minha condução de processos eu tive algumas dificuldades, né? Sindicatos que sequer estavam abertos, a gente tinha que correr atrás dos representantes, né, dos dirigentes do sindicato, porque a sede ficava fechada, então tinha que correr atrás de telefones. Foi uma situação bem complicada para firmar alguns acordos coletivos aqui para alguns clientes. E aí eu queria saber um pouco da experiência aí sua junto da LG em relação a essas medidas que foram tomadas em virtude da MP 936. Essa questão das MPs, a dinâmica que elas aconteceram, todas essas revogações, depois as decisões do STF, deu um pouco de medo no início sobre a segurança realmente que você tinha comentado logo no início, né, Michel? Então, tudo que se pode no momento de Covid, né, da pandemia.
E depois, como é que a gente vai ficar, né? Realmente, as medidas que foram feitas eram válidas ou não eram constitucionais ou não eram. Então, essas decisões pegavam a gente de surpresa. Então, acredito que todo mundo, todos os advogados, tanto de empresas quanto os advogados trabalhistas, ficavam aguardando, né, aqueles murmúrios, vai sair MP. Quando saía, fazia aquela análise crítica de item por item, né, todos os pontos favoráveis, desfavoráveis, todos aqueles pontos sensíveis, e depois de fazer um relatório interno, no outro dia, tudo modificou, né? Então, nada daquilo que a gente tinha feito foi feito, toda aquela análise se perdeu. Então, um pouco sobre essa dinâmica vai de encontro com a decisão do ministro Lewandowski, que até também depois de uma discussão, qual é esse prazo, 8 dias, 4 dias de resposta, a gente tem que submeter para tudo, mesmo naquelas faixas salariais que davam oportunidades, a questão da proporcionalidade, enfim. Então a gente encontrou um grande desafio pela frente quando houve essa decisão. O que a gente tem como estratégia? É realmente aguardar um posicionamento fiel do Supremo para a tomada de decisão, para fim de evitar qualquer tipo de insegurança jurídica, como você comentou. Essa decisão veio proferida depois de um determinado tempo, não me recordo quando, né, um prazo, acho que 10 dias, acho que no máximo, e já diversas empresas já tinham submetido isso, né, todos esses acordos no sistema, lá no empregador web, né, a gente descobriu novamente ele, na época a gente já utiliza ele para requerer os auxílios, segurança, né, o seguro-desemprego, né, então a gente já está utilizando ele de novo para esse novo fim. Então a gente se acautelou, né, fez as análises, verificou realmente qual eram as possibilidades, né, a gente verifica que uma política da empresa realmente o menor impacto possível para o colaborador, né, a gente sabe que muitos dos nossos colaboradores têm como renda única, né, o trabalho dentro da nossa empresa. Então, realmente seria uma decisão, uma das últimas hipóteses, né? Qualquer tipo de redução ou até mesmo de suspensão. E realmente a gente precisa, né? Como todas, acredito, grandes empresas do polo e até mesmo do Brasil tiveram que, de alguma forma, utilizar essas medidas. O que eu posso comentar é que a gente, nesse primeiro momento, não teve o contato direto com o sindicato pela necessidade urgente, né, de aplicação dessa medida, mas, de qualquer forma, fizemos todas as comunicações com o sindicato e chamamos o sindicato, né, a posteriori, né, para a gente realmente dar uma satisfação. Afinal, eles representam os trabalhadores, eles têm uma grande força dentro aqui da nossa região. A gente, nesse momento que a gente teve contato, eles realmente tiveram essa consciência do nosso status atual. Não é por causa da empresa, não é culpa da empresa, não é culpa do cenário financeiro do Brasil, não, isso é uma questão mundial. Então, qual é o nosso objetivo? Vamos unir esforços e vamos realmente tentar manter o máximo os postos de trabalho dos colaboradores. Então, a gente conversou com eles, logicamente, eles entenderam a nossa necessidade, e juntos conseguimos, né, criar um processo. Como eu comentei, também não foi para todo mundo, foi realmente identificado, fizemos também um mix para determinado grupo, né, grupo de risco. Qual é a nossa função, qual é a nossa necessidade de grupo de risco? Realmente afastar do trabalho, né, para que a pessoa não tenha contato. Como que a gente vai fazer isso? É suspensão? Então vamos aplicar a suspensão. Não, plano de produção reduziu. Quais os produtos? Qual é a fábrica? Qual é o nível de cargo que a gente precisa? Então vamos fazer um mix, vamos fazer um estudo junto com a RH e com a área produtiva e vamos aplicar. Aí varia, né? 50%, 70%, 25%, enfim. Então a gente verificou isso dependendo da demanda de cada área para poder a gente aplicar. Mas, resumidamente, foi aplicado também ambas as modalidades, né, suspensão e redução, mas sempre identificado a demanda, né? Não, perfeito. Até por curiosidade, doutor André, como é que foi aí na região? Vocês
qual foi a estratégia utilizada pela Mondial? Vocês ficaram restritos a acordos individuais? Firmaram algum acordo coletivo para tratar dessas medidas? Como é que foi? E se houve acordo coletivo, como é que foi esse trato? Como é que foi essa negociação com os sindicatos? Na verdade, a gente se utilizou muito da medida provisória 927, sim, principalmente do Instituto das Férias Antecipadas, férias individuais antecipadas, né? Sim. Então, o que a gente fez? A gente pegou todo mundo que estava com condição de tirar férias, concedeu o período de gozo, aquele que já tinha gozado as férias e ainda não tinha ainda o período aquisitivo completo, a gente antecipou esse período aquisitivo. Então, aquela mão de obra ociosa que se tinha no primeiro momento, a gente já deu uma grande reduzida dando férias antecipadas, tá? Só que a gente tem um grande problema, que vamos antecipar quantos períodos? Porque a gente está desde março, abril, maio, e aí, o que fazer? E aí, voltando um pouquinho na parte do que o Amadeu estava falando com relação à segurança jurídica, né, dos atos. Cara, neste momento, a gente não tem segurança jurídica nenhuma. Zero segurança jurídica. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, mesmo que a medida venha regulamentada, a gente não sabe efetivamente como é que isso vai ser tratado pela jurisprudência. É um pouco do que você falou, Luciano. A gente não sabe como vai ser a jurisprudência do corona. Não sabe. Não sabe. Isso aí é uma incógnita pra gente. Só que é o seguinte, as decisões precisam ser tomadas. E aí, Amadeu, você está numa estrutura de multinacional que é diferente, assim. Para vocês, qual que é o procedimento, qual que é isso, tá bom, é esse, qual que é o posicionamento jurisprudencial? Não tem. Bom, se não tem, ainda não faz. É diferente. Eu estou numa estrutura de dono, uma empresa nacional, que conhece o que é o Brasil. Ele sabe como que é a insegurança jurídica como um todo. Cara, tudo, em tempo de Covid ou não Covid, a gente tem insegurança jurídica. A gente tem um contrato de locação puro e simples, e daqui a pouco a gente recebe a notificação de uma discussão judicial. Cara, como assim está contratado? Não, mas esta cláusula aqui, isso e aquilo outro. Então, a gente já vive num cenário de insegurança jurídica que é inenarrável. A gente assim, não sabe o que fazer, não sabe como tratar. E aí as decisões precisam ser tomadas. Não tem solução. Então, o que acontece? A gente enxerga essa insegurança e aí toma a decisão computando o risco, computando para frente. E aí como é que a gente fez? Antecipou férias. Tudo isso por quê? Porque a gente queria segurar o máximo possível, a gente queria segurar o poder aquisitivo dos colaboradores. A gente não queria usar nenhuma medida. Mais do que preservar emprego, a gente queria preservar o poder aquisitivo. Perfeito. Então, à medida que a gente foi conseguindo fazer isso, a gente foi conseguindo usar os meios que a gente tinha de desafogar a caixa, porque também não adianta preservar o poder aquisitivo dos colaboradores se a gente não tem aqui uma estrutura de caixa possível de fazer isso acontecer. Então, à medida que a gente foi equilibrando isso, a gente foi concedendo férias, utilizando lá todas as prerrogativas que a MP trouxe, que é de diferir pagamento do texto constitucional, passar para até o quinto dia útil do mês subsequente o pagamento das férias. Todas essas prerrogativas que foram trazidas pela MP, a gente, é claro, equalizou para poder respirar o caixa, né, que é fundamental neste momento, mas a gente se utilizou muito da MP 927, muito. Só que assim, chega num momento também que fica muito arriscado já. Por exemplo, se você antecipa 2 períodos de férias, como é que você vai antecipar o terceiro? A pessoa vai ficar 5, 6 anos trabalhando direto depois da pandemia? Como é que faz? Então não dá. Aí algumas coisas a gente já tem que tomar outra medida.
como, por exemplo, usar a 936 para fazer uma estrutura de redução de jornada e redução salarial. Para aquelas pessoas que dá para fazer. Porque, por exemplo, eu tenho, e aí você deve ter também, Amadeu, um setor de promoção de vendas. As promotoras de vendas, que ficam no ponto de venda, não tem o que fazer. Não tem ponto de venda aberto, não pode ter contato com o público, e aí faz o quê? Então, aí tem que ser estudado outras medidas. Não adianta nem reduzir o salário, fazer nada. A não ser que fosse suspender o contrato, trabalho em empresa não se concilia com essa medida, sabe? A gente não quer fazer isso, a gente não pretende fazer isso, não está no escopo fazer isso, porque acho que é uma medida muito drástica com relação ao poder aquisitivo do funcionário. Então a gente está segurando de tudo que é forma. E aí em alguns setores que são possíveis, como por exemplo setores produtivos, que a gente tem efetivamente uma mão de obra ociosa, a gente utilizou-se da estrutura de redução de carga horária no limite mínimo, que foi dos 25%, tá? 25% de redução. E a negociação com o sindicato, ela foi muito tranquila, porque a gente já tem uma comissão de funcionários, de colaboradores instaladas na fábrica, a gente já tem um dia a dia sindical ali, e eles acompanharam desde sempre que a gente tentou não chegar a esse ponto, mas chega no nível que, assim, cartas na mesa, não tem o que fazer, não há o que fazer. Além disso, a empresa tomou uma atitude muito louvável, que foi o seguinte: tudo bem, eu vou reduzir, mas eu vou preservar o teu poder aquisitivo. O que é isso? Eu vou lançar uma verba indenizatória para poder compensar a diferença que o seguro-desemprego não te cobre. Entendeu? Ou seja, vou fazer uma conta muito rápida. Você ganha R$2.000, eu vou te, em números fictícios, tá? Eu vou te pagar agora de salário 1.500, o seguro-desemprego mais 300. Você fica com gasto de 200. A empresa vai lá com uma verba indenizatória. Você se utiliza do benefício do seguro-desemprego para poder folgar o caixa, mas preserva o poder aquisitivo do teu funcionário, você traz ele com você preserva essa relação harmoniosa que você sempre teve. E aí não tivemos problema nenhum com o sindicato com relação a isso. Nenhum. Não. Só colocando um tempero aí no que vocês falaram brilhantemente, especificamente em relação à segurança jurídica, que para a gente já é algo muito raro de acontecer na esfera trabalhista, para quem milita desse lado de cá, né, da parte corporativa da mesa, que não é a do coração do magistrado. Eu tenho comentado com alguns colegas e até com alguns clientes que ainda assim eu vejo que é um cenário bem interessante em termos de se conquistar uma certa segurança jurídica, porque a gente não vai precisar, como em outras oportunidades, transcorrer todo um percurso que vai desde a primeira instância, Tribunal Regional, TST, para somente depois as querelas chegarem no Supremo, né? Então, as medidas elas já estão sendo abordadas de pronto pelo Supremo, né? Então, daí já vai se ter o alcance das suas aplicações, e o TST e a Justiça do Trabalho, por mais raivosos que fiquem, a tendência vai ter que seguir as disciplinas que foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essas medidas. Então esse é um caminho que acaba encurtando muito o sofrimento de quem realmente precisa de uma certa segurança jurídica e vê decisões completamente como eu posso dizer, apaixonadas pela primeira instância, né, em termos de proteção exacerbada do hipossuficiente muitas vezes, e aí vai sendo filtrada com as instâncias superiores, mas ainda assim, muitas vezes tem que se chegar ao Supremo para que se tenha uma decisão que de fato traga uma segurança. E nesse caso, o Supremo já vai tratar de pronto dessas medidas. E aí o que eu tenho dito, isso aí reforça o trabalho fora de campo do empresariado, porque é muito interessante todo esse papel que a gente tem até discutido aqui,
de fazer o trabalho de casa, aplicar as medidas protetivas, arquivar e organizar documentalmente tudo que foi feito. Mas o que acontece, toda essa celeuma, todas essas discussões estão sendo em sede de medidas provisórias, que são atos legislativos precários. Ou seja, a MP 927 tinha 1.082 emendas. Então, o texto originário, se for convertido em lei, pode ter uma mudança significativa no seu texto, que ao final pode ser uma coisa totalmente diferente, inclusive pode até nem ter o artigo 29, né? E o artigo 29 que tanto está sendo discutido é capaz de no final nem existir. Então, o ato legislativo já é precário. E a medida em que foi dada a decisão do Supremo também é uma medida precária, não se adentrou ao mérito. Então é o precário do precário. Então o que é importante aqui? É o empresário ter uma atuação forte extracampo, seja no campo político, né, para que tenha condições de aprovar uma medida sem desnaturar muito o texto original, né? Então tem que ter um trabalho forte no Congresso em relação à proteção desse texto, né, da medida provisória, e principalmente no campo jurídico também em relação a se habilitar como amicus curiae, né, nessas ADIs, para que os ministros tenham também subsídios com a visão empresarial, porque até a semana passada, a última vez que eu verifiquei, já tinham 7 entidades sindicais habilitadas como amicus curiae, né, Força Sindical, a CUT, dentre outras entidades fortes do Brasil, e apenas a CNI tinha se habilitado. Então, entidades patronais precisam urgentemente entender que essa habilitação é algo fundamental para que tenha um êxito no Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, conseguir uma segurança jurídica mínima aí num futuro, né, que certamente será bem turbulento em quantidades de reclamações trabalhistas. Porque eu posso estar equivocado, eu não sei a posição dos colegas, mas eu acredito que junto com essas reclamações que virão em virtude da Covid, vai ser aproveitada a oportunidade para serem ajuizadas todas as ações que estão reprimidas. Existe uma quantidade de demandas reprimidas absurda, né? Então vai abrir a porteira e vai vir uma quantidade gigantesca, seja desses casos específicos da Covid, como esses que os honorários sucumbenciais e as custas estavam até então conseguindo limitar. Então é muito importante que tenha o mínimo de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, e para isso a classe empresarial precisa estar bem representada, subsidiando tecnicamente os ministros como amicus curiae, né? Mas vamos lá, o tempo está correndo, meus amigos, o papo quando é bom voa, e aí eu queria fazer uma última pergunta para os dois, né? Para os dois, e aí pode começar com o doutor Vandré, e aí o doutor Amadeu também já faz o seu à parte, que seria em que sentido? De todas as práticas criadas ou mesmo fortalecidas, né, para o enfrentamento da pandemia do Covid, quais delas vocês entendem que tem forte tendência de serem absorvidas por essa nova realidade das empresas, né? Certamente o teletrabalho é uma delas, mas o que é que vocês acham que desse momento, o que as empresas têm se utilizado em termos de proteção, em termos de registro, em termos de novas tecnologias, quais dessas ferramentas que vocês acreditam que no pós-Covid se tornarão uma realidade da rotina empresarial? Luciano, vou tentar responder rápido. Temos 5 minutinhos. O Amadeu, o Nery também. Pronto. Seguinte, sem dúvida, o teletrabalho, juntamente conhecido como home office aí, vai ser o legado mais efetivo dessa história toda. As pessoas perceberam não só as pessoas, mas os empresários perceberam que seus funcionários podem produzir de casa. E podem produzir até muitas vezes mais. Porque
Às vezes você está na estrutura corporativa, dentro da empresa, e você tem uma reunião aqui, aí você não tem uma reunião, você está na sua mesa, chega alguém para poder conversar com você, você é chamado em um setor, aí vem uma dúvida daqui, outra dúvida dali, e efetivamente produção você só vai conseguir fazer a partir das 4 horas da tarde. Quantas vezes você sentou na sua cadeira e disse, nossa, vou trabalhar agora, quando olha, 5 horas da tarde. Então, sem dúvida, o teletrabalho é algo que vai ficar como um legado substancial. Por outro lado, todas as outras medidas, eu acho que são medidas assim mais do momento, sabe? São medidas mais para conter o problema de contaminação sanitária, que é por conta do vírus em si. Porque é difícil você pensar numa estrutura fabril, por exemplo, que você vai dimensionar uma linha de produção com um afastamento de 2 metros entre os funcionários. Cara, enxergando o mundo empresarial e enxergando o mundo capitalista como ele é formado na essência, isso não se sustenta, a não ser que haja uma revolução total da estrutura produtiva. Aí tudo bem, mas assim, eu acho que isso aí é muito para o cenário que a gente tem definido, tá? Já para terminar, eu acho assim, o foco principal, mundo digital será diferente. Teletrabalho vai ser o grande legado que vai ficar. Perfeito. Amadeu, temos 2 minutinhos, meu amigo. 2 minutos. Eu ouso discordar um pouco do André, só no sentido de que eu acho que as medidas de proteção individual sanitárias, elas tendem a permanecer, né? Até pelo fato de a gente não ter ainda uma previsibilidade de uma possível vacina. E tendo uma opinião meio apocalíptica, as tendências são de piorar, né, nesse sentido. Então, indo de encontro com essa possibilidade de continuar com as medidas de proteção, né, máscaras, ou até mesmo questão sanitária, o próprio costume de lavar a mão, eu acho que eles vão ser inseridos, né, nessa rotina. E eu acho que vai uma tendência que já estava acontecendo, que vai se intensificar, que é a questão da automação, né? A redução realmente da quantidade de pessoas, né? A gente não espera que isso aconteça para acabar com os pontos de trabalho, né? Os postos de trabalho. Mas a gente vê uma tendência maior nesse sentido. Então, a indústria 4.0, que é algo que está sendo batido muito e está sendo falado muito, eu acredito que isso vai bombar, né, digamos, ainda mais com o caso da pandemia. Então, acho que uma tendência realmente é de redução de pessoas, a automação e também a questão da proteção individual, a proteção sanitária. Só para correr rapidinho, o meu posicionamento, Manuel, foi no sentido de pensar que esse negócio todo tem uma solução, tá? Tomara. Se não for assim, realmente não tem jeito. Vamos ter que caminhar assim por longo tempo. Exato. Não, perfeito, concordo com os dois, né? Acredito que, viagens de negócio para uma reunião, isso é a coisa do passado. Ferramentas como Zoom, Teams, Google Meet, vai fazer com que esse tipo de atividade realmente não ocorram mais, né? Novas tecnologias, eu acredito que vão ser implementadas de forma muito mais assertiva, né? E eu acho que não tem um retorno em relação a essa questão sanitária. Pode ser que medidas mais gravosas, claro, estão sendo feitas por causa do momento, mas o básico eu acho que vai ser mantido, sim, até porque, inclusive, as pessoas individualmente vão passar a ter novos hábitos. É o que o próprio professor Pamplona sempre tem mencionado, que a gente não vai voltar, não existe um novo normal, né? Não existe um normal para se voltar. A gente vai construir um novo normal, né? Então, é esse processo de construção que a gente está tendo que se debruçar, e isso não tem como fugir da seara empresarial também. Novas rotinas, novas ferramentas, com certeza vão ser implementadas e mantidas na proteção do trabalhador. Tenho 20 segundos, né? Só queria agradecer muito e vou franquear a palavra para vocês. 15 segundos para vocês se despedirem e com certeza o pessoal aproveitou bastante com esse conteúdo que a gente colocou.
Gente, obrigado a todos que nos assistiram, obrigado, Luciano, pelo convite, Amadeu, pelas ricas palavras.